Fala rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao Vencendo Concursos, professor Dorival Conte Júnior, língua portuguesa é minha disciplina aqui no Vencendo Concursos. Eu quero conversar com você, especialmente que deseja prestar esse concurso que você vê na sua tela aí, tá vendo? Essa prefeitura de Bahia, essa prefeitura que está lançando aqui vários cargos para que você tenha a oportunidade de prestar um concurso, escolher o cargo que você quiser. E eu vou fazer o seguinte, nesse vídeo aqui, eu vou trazer a análise do edital de língua portuguesa de todos os cargos comuns do ensino médio. Então, normalmente as pessoas prestam aí, a maioria das vezes, né, os concursos aí de nível médio. Então, eu resolvi fazer uma análise do edital desse concurso que foi lançado ontem, tá? Dia 1º de junho. Então, eu faço a análise do edital, vou mostrar para vocês aqui passo a passo, vou organizar esse edital e também mostrar o que você deve estudar, né, em cada um desses pontos aqui. Banca examinadora, tudo isso. Fechou? Vamos lá então para a análise do edital de língua portuguesa. Em primeiro lugar aqui, pessoal, a banca examinadora. Né? A banca que vai organizar esse concurso é a IDIB, que é o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro. Depois a gente vai ver as características aqui, vou lançar alguns vídeos de algumas dicas, de questões, de provas anteriores dessa banca examinadora. Não se preocupem com isso. Vamos ao edital. O edital está conforme a banca examinadora lançou. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma organização desse edital. Então, a banca lançou dessa forma. Fonética, encontros vocálicos e consonantais, sílaba e tonicidade, divisão silábica, morfologia, componentes de um vocábulo, formação das palavras, significação das palavras, classes de palavras, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, parte de sintaxe, concordância nominal, concordância verbal, acentuação gráfica, interpretação de texto, ortografia. Agora eu vou organizar esse edital porque ele está bagunçado. A banca examinadora coloca de qualquer jeito, que é justamente para o candidato se perder aqui. Então a gente vai organizar para você estudar melhor. Vamos separar aqui primeiro os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Nessa sequência a gente tem a parte da fonética, encontros vocálicos e consonantais, a sílaba e tonicidade, divisão silábica, componentes de um vocábulo. Tudo isso, pessoal, tem a ver com a matéria de fonologia. É essa matéria aqui que você procura para estudar. E o que você estuda na morfologia? Exatamente o que você vê aqui, ó, os sons das palavras, tá? Então, vocábulo, aqui, ó, significa dizer palavras. E cada uma desses assuntos tem uma forma de você estudar tudo dentro de fonologia. Então, você pega aqui, por exemplo, encontros vocálicos. Fonética tem a ver com som também, né? Então, você pega, por exemplo, encontros vocálicos. Encontro de vogais, né? Encontros consonantais, encontro de consoantes. Né? E esses encontros, eles têm nomes específicos, que, repito, você vai encontrar isso em fonologia. Então, por exemplo, existem lá os encontros consonantais perfeitos, encontros consonantais imperfeitos. Além dos encontros vocálicos, a gente tem, por exemplo, o chamado ditongo. Isso é algo que você também estuda aqui, que é o encontro vocálico. Você tem uma vogal, né, e uma semivogal, e essas palavras são fundamentais aqui, né, porque a banca examinadora pode questionar a diferença que há entre vogal e semivogal. Ou ao contrário, você pode ter uma semivogal mais uma vogal. Isso dentro de uma palavra. Né? Temos aí também os chamados hiatos, né? Que são os encontros vocálicos em sílabas separadas, e assim por diante. Então, a matéria de fonologia, você tem 5 itens do edital. Então, só na matéria de fonologia, olha que interessante. Estudando esse assunto, você consegue identificar já 5 itens que aparecem no seu edital. A parte de fonologia, separação silábica também, tem a ver com a parte de fonologia. Então, veja aqui, ó, por exemplo, divisão silábica, separação de sílabas. Então, quando você escreve uma palavra, por exemplo, eu vou escrever a palavra fonologia. Eu vou separar essa palavra desta forma. Ó. E agora, será que é fonologia, né? Ou será que é fonologia? Então, isso aqui tem a ver com encontro vocálico, né? Correto é essa segunda aqui, fonologia, né? Tudo junto. Nós temos aí aqui, ó, fonologia. Temos aqui encontro vocálico, que é um ditongo. Então, exemplo aí dessa palavra, mas existem outras. Mas, repito, a matéria de fonologia,
você vai encontrar esses 5 itens aí. Itens 6, 7 e 8 diz respeito aí à morfologia. E a morfologia, ela é um assunto na língua portuguesa, você já deve ter ouvido falar em análise morfológica, né? Que ela subdivide, sim, em formação de palavras e classes de palavras. Então, na verdade, esse item 6 aqui, morfologia, é um assunto que dividido em formação de palavras e classes de palavras. A formação de palavras, você vai encontrar no chamado processo. É o chamado processo de formação de palavras. Tá? Esse é o nome adequado aqui da matéria. Ó, formação de palavras. Tá? Então, o que eles colocam aqui nesse item 7 aqui, ó, na verdade, na gramática aparece assim. Tá? Então, professor, eu quero estudar a formação de palavras, o item 7. Como é que eu faço? Eu vou procurar lá na minha matéria, lá no nosso material, você vai procurar o processo de formação de palavras. Tá? É ali que você vai estudar, por exemplo, o que é uma derivação por composição, o que é uma derivação por aglutinação. Vou citar um exemplo aqui que você vai entender perfeitamente. Tá? Você sabe que a palavra embora, né, você conhece essa palavra? Conhece, né? Você sabe que ela é formada, essa palavra inteira aqui, ó, ela é formada por em mais boa mais hora. Tá? Então, juntaram essas 3 palavras e transformaram em embora. Isso é um processo de derivação por aglutinação, quando você aglutina mais de uma palavra, transformando em uma outra palavra. Então, esse tipo de assunto você vai encontrar em processo de derivação, processo de aglutinação, que nada mais é do que o processo de formação de palavras. Um outro ponto da morfologia está no item 8, aí do edital, classes de palavras. Essas classes de palavras são 2. Né? Você tem a classe de palavras chamadas de variáveis. E tem também as invariáveis. A diferença aqui é bem simples, gente. Tem a ver com concordância isso, tá? As variáveis é porque elas mudam. Elas sofrem alteração dependendo do contexto. Então, por exemplo, ó, o substantivo, o artigo, o adjetivo, numeral, pronome e verbo. Essas palavras são chamadas de variáveis, porque você tem substantivo masculino, feminino, singular, plural, o artigo também, adjetivo também, numeral também, pronome também e verbo também. O verbo só não tem masculino e feminino, mas ele tem plural e singular. Daqui para frente, ó, advérbios, a preposição, conjunção e interjeição são invariáveis, elas não sofrem mutação. Então, olha que interessante quando você estuda a classificação das palavras, é você identificar em um contexto, sempre em um contexto, um substantivo, um artigo, um adjetivo, um numeral e assim por diante, sempre dentro de um contexto. Então, a banca ela pede dessa forma, que você identifique a classe de palavra. Caso caia uma questão como essa, eles vão colocar provavelmente uma frase, claro que vai ter um contexto sempre, né? E vão pedir para você identificar se ali tem substantivo, se ali tem adjetivo, ou simplesmente vão destacar uma palavra, vão perguntar se aquilo é um adjetivo, um substantivo, um pronome, um numeral. Normalmente as questões são dessa forma aí. Então, classes de palavras. Morfologia dividida em 2 partes, processo de formação de palavras e classes de palavras. A parte de sintaxe significa você analisar de uma forma mais ampla. Tem a concordância nominal e verbal. Lembra, nós comentamos agora há pouquinho sobre classes de palavras. Variáveis. Variáveis significa mudar. Tem uma regrinha de concordância nominal, que é a primeira regrinha. Aliás, a gente chama de regra de número 0. Então, você vai encontrar assim, ó, os artigos, os adjetivos, os pronomes e os numerais concordam com o substantivo a que se refere. Isso é uma concordância nominal. Então, concorda comigo que eu preciso saber achar artigo, preciso saber achar adjetivo, preciso saber achar pronome, numeral e substantivo para saber uma regra de concordância nominal. Então, são os casos aí, a gente chama de alguns casos especiais de concordância nominal e concordância verbal, que nós estudamos mais, que a banca examinadora questiona mais. Na parte de concordância verbal, eu indico 2 estudos aqui. Primeiro, identificar os chamados verbos impessoais. Pessoais e impessoais. Verbos impessoais são aqueles que estão sempre no singular. Eles não possuem sujeito. Já os pessoais não.
eles podem estar no singular ou no plural. Então, olha só que interessante, uma questão de concordância verbal, pode aparecer um verbo impessoal, que está sempre no singular, e o examinador colocar um elemento ali ao lado dele, no plural, para confundir o candidato. Então, a gente chama a atenção do candidato para estudar essa parte de verbos impessoais, que é uma lista, né? Você tem uma lista de verbos impessoais. E nós temos isso, inclusive, no nosso material aqui no Vencendo Concursos, tá? Bom, com verbos pessoais, que é o restante dessa lista, você tem uma listinha pequenininha, tem meia dúzia de verbos lá que não tem plural, que não tem sujeito, o restante todos têm, então são verbos pessoais. Na verdade, o verbo pessoal, ele não concorda com o sujeito necessariamente, ele concorda com o núcleo. E você sabe que o núcleo do sujeito pessoal é um substantivo? Sabia que é um substantivo não preposicionado? Tá? É um substantivo que não recebe preposição anteposta. Né? O núcleo do sujeito é isso aí. Então, quer ver? Vou dar um exemplo para vocês, que muita gente confunde aqui. Ó, numa frase, por exemplo, ó, um casal, isso já caiu numa prova, tá? De amigos. Aí aparece lá nas alternativas, um casal de amigos, né? Aí aparece assim, ó. Chegou, né? Ou chegaram. E muita gente confunde, assinala o chegaram por causa de amigos. Só que um detalhe, o verbo ele pega o sujeito dele, tudo isso aqui é o sujeito dele, ó. Eu vou até fazer de novo aqui, para não ficar poluída a tela de vocês, ó. Então lá, um casal de amigos, tá? Então esse aqui é o sujeito da oração. Então, sabe o que o verbo faz? Ó, o verbo está aqui, né? Tá aí o verbo, ele vai aparecer aí, ó. Ele vai voltar e vai pegar esse substantivo e vai verificar que esse substantivo não é o seu núcleo, porque ele está preposicionado, tá? Então, ele corta aqui e fala, amigos, não concordo com você. E ele continua voltando. Aí ele acha esse outro substantivo. Aí ele verifica aqui que não tem preposição, então ele identifica que esse sim é o núcleo. Então, correto um casal de amigos, fosse o verbo chegar aqui, ó, chegou e não chegaram. Isso que a gente tem que tomar cuidado numa questão de concordância verbal com verbos pessoais, tá bom? Bom, a parte de interpretação de texto e significação de palavras, a gente não tem muito o que estudar, porque os textos são diferentes, né? Então, não adianta você pegar um texto de uma prova anterior e decorar aquele texto, porque não vai ser o mesmo, né? A mesma coisa de significação de palavras. O que eu aconselho o candidato a fazer é a leitura do texto ou dos textos, né, pelo menos 2 vezes, para você identificar na leitura dessas 2 vezes o assunto do texto, né, sobre o que o assunto, se é uma pesquisa, se é um poema, uma poesia, se é uma reportagem, não importa, né? O assunto, lê o texto 2 vezes. Então, ler no mínimo 2 vezes. Depois, você vai identificar no comando da questão, o comando da questão é o enunciado, né, da questão. As chamadas palavras-chave. Claro que cada enunciado tem a sua palavra-chave, né? Então, a gente não decora a palavra-chave. Como é que a gente faz isso? Eu vou identificar essa palavra-chave no enunciado e verificar se eu tenho no texto isso. Depois, nas alternativas aqui, ó, a leitura das alternativas, eu vou identificar se tem algum sinônimo, se tem alguma palavra parecida com aquela. Então, para você responder uma questão de forma mais rápida. Normalmente, as questões de interpretação nas provas são simples, não tem dificuldade. A parte de significação das palavras é você identificar os sinônimos, né, dessas palavras, o sentido que essas palavras atribuem. Aqui na identificação, aqui na parte de significação das palavras, gente, isso aqui é vocabulário. Ó, vocabulário. Tá? O que é isso? Você ter vocabulário. Então, gente, bastante leitura. Ó, bastante leitura. Pega provas anteriores, leiam os textos das provas anteriores. Identificou uma palavra que você não conhece? Né? Você faz o quê? Você vai ao dicionário e procura o sentido daquela palavra. Você vai montando aí um glossário para você, né? Um mini dicionário. E nesse caso da identificação das palavras, também ela vai depender muito de contexto. Tá? Então, não tem muito o que estudar, não. Tem muito que ler, né? Bastante leitura. Última parte aqui do edital, ortografia e acentuação gráfica. Na ortografia, gente, principalmente o uso dos porquês. Normalmente, quando cai, isso cai bastante em prova, quando tem a matéria de ortografia, e muitas pessoas erram.
E a segunda parte aqui importante também é o reconhecimento da grafia de diversas palavras, né? Sabe o que você pode fazer aqui? Você pode pegar aqui, por exemplo, quais palavras eu posso estudar? Sabe aquelas palavras que você tem dúvida se é com S só, se é com 2 S, se é com SC, se é com X, se aquela palavra é escrita com J ou com G? Sabe essas dúvidas, né? Se, por exemplo, seção, será que seção é com 2 S, com C? Isso sim é o reconhecimento de diversas palavras, tá? E também a parte de ortografia, ela tem a questão da acentuação gráfica. A banca examinadora dividiu aqui, né? Ela colocou aqui, ó, a ortografia e a acentuação gráfica separadas, né? Na verdade, gente, a gramática você vai encontrar assim, ó, a regra geral é ortografia, essa é a matéria, tá? E aqui dentro você vai encontrar 1, grafia das palavras e 2, a acentuação, tá bom? Mas isso não vai mudar muita coisa no nosso estudo, não. Bom, o que você estuda em acentuação? Para estudar acentuação, lembra que aqui no edital tem a divisão silábica? Ó, divisão das sílabas. Então, começa por lá, para você identificar se são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Principalmente aqui, gente, ó, as paroxítonas. Paroxítonas tem muitas regras ali de acentuação, e, inclusive, algumas com alteração pelo novo acordo ortográfico, tá? O novo acordo ortográfico entrou em vigor em 2009, passou a valer a partir de 2009. Aí ele tinha um período de adaptação até 2012, e depois resolveram tirar esse período de adaptação e aumentaram para 2015, até dezembro de 2015. Então, a partir de 2016, janeiro de 2016, esse período de adaptação não existe mais, né? O que acontece aqui é o seguinte, nesse período de 2009, quando o novo acordo ortográfico entrou em vigor, até o período de 2015, né, dezembro, era facultativa a utilização do novo acordo ortográfico. Quer dizer, tanto faz a palavra que havia sido modificada. Por exemplo, quer ver? Nessa época aqui, nós tínhamos a palavra ideia que poderia ser escrita com acento ou sem acento, porque as paroxítonas, pelo novo acordo ortográfico, formadas por ditongo E e O, elas perderam o acento. A paroxítona, qualquer uma delas, então assembleia, ideia, comboio, coreia, né, perderam o acento. Nesse período até 2015, dezembro de 2015, era facultativo escrever dessa forma. A partir de 2016, se você encontra no texto a palavra ideia dessa forma, ela está errada, né? Sem acento, que é o correto aí. Então, estudem aqui essas alterações feitas pelo novo acordo ortográfico, que as bancas gostam muito de perguntar isso. Fechou? Vamos fazer o curso nosso aqui então? Então, olha que eu trouxe para vocês aqui, curso online, 100% em vídeo, disponível a qualquer momento para você. Você vai estudar, você vai consultar, você vai acessar quando, onde você quiser, até 1 ano de acesso à plataforma você vai ter aí. Sabe quais são as vantagens desse nosso curso? Está aqui, ó. Olha só, gente, vocês vão ter nesse curso online aqui, acesso ilimitado, você entra quantas vezes você quiser, né? Imediato e ilimitado, né? Você comprou o curso agora, adquiriu, você pode clicar lá que você já vai entrar, é imediato. Ilimitado quantas vezes você quiser. Você vai ter teoria de todas as disciplinas das quais você precisa. Você vai ter resolução de questões com explicação, material em PDF, vídeos, etc. Você vai ter planejamento de estudos e as aulas são muito dinâmicas. Por quê? Porque as aulas em vídeo, elas têm que ser dinâmicas, né? Com certeza tem que ser muito dinâmica. Então, você vai adquirir esse curso para você estudar e tem tempo para isso, todas as disciplinas, para você ser aprovado. Então, aqui, ó, só você garantir a sua aprovação dessa forma, e o curso custava R$ 297, deixamos por apenas R$ 137, um curso completo com todas essas vantagens, 12 de R$ 13. Realmente muito barato para você ter um produto de muita qualidade. Você pode entrar em contato via WhatsApp para esse número aí, o 11 94 783 8693, falar com o Cris, né? Falar com o Cristiano, ou também você pode clicar nesse link que você vê abaixo aí. Tá? Esse link que você está vendo bem abaixo, você pode clicar, você vai adquirir o seu curso aí completaço para você estudar para esse concurso aí.
Fechou então, pessoal? Fica ligado aí, ó. Se você adquirir o curso, se a galera adquirir o curso aí realmente, a gente começar a ter esse curso entregue aí para as pessoas tiverem interesse, a gente vai aumentar aqui o nosso pacote. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dicas no YouTube. Então, além disso que você vai adquirir, além desse curso, a partir do momento que essa aquisição for frequente, o que vai acontecer? Nós vamos jogar dicas lá no YouTube, totalmente gratuita, totalmente de graça. Então você vai ter dicas aí praticamente todos os dias de como estudar questões de provas anteriores, além desse material que você tem aqui. Maravilha? Grande abraço para vocês. Não esquece, ó, clica nesse link abaixo ou manda mensagem para o Cris nesse telefone, nesse WhatsApp,